Eu vou conversar agora com o vereador Bruno Cunha, que está aqui conosco nesta manhã. Vereador, bom dia. Muito obrigado pela participação. Bom dia, meu amigo Jorge. Agradeço pelo convite. Também cumprimento de forma muito carinhosa a todos os ouvintes. É sempre um prazer, uma grande oportunidade a gente mostrar também do nosso trabalho e exercer aqui a transparência, que é um pilar, é um fundamento do nosso mandato. Vereador, e na presença do senhor, quero aqui homenagear todos os 15 parlamentares de Blumenau, porque hoje é o dia do vereador. Né? Perfeito, te agradeço e eu vou te confessar que tem muito dia e eu nem sabia da existência desse dia do vereador. Os 3 anos mas que eu existe, descobri, vereador. Obrigado pelo carinho. Então, esse papel que é tão importante, né? Como é que o senhor resume, né, o papel do parlamentar municipal? Olha, Jorge, eu que vim dos movimentos sociais, vim do terceiro setor, me joguei nessa de coração, sou advogado, sou professor universitário, fui conduzido assim pelas pessoas jovens, por voluntários de projetos a me envolver na política, não imaginava ser eleito e me joguei de coração. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu sou muito intenso, sou muito presente na comunidade. É um grande desafio porque além das nossas prerrogativas, né, de legislar e fazer leis municipais que entendem a realidade da cidade e podem ajudar a comunidade em vários âmbitos e fiscalizar também as ações do executivo, existe um outro papel que não é constitucional, mas que é real, que é esse envolvimento emocional que a gente tem com todos, né? E eu digo que é o cargo que você mais se envolve com a comunidade, porque o vereador é onde você conhece as lideranças nos bairros, onde você conhece as instituições, onde você conhece os voluntários, onde você conhece os pontos positivos e os pontos difíceis, os desafios do presente e do futuro de uma cidade, e você vai se envolvendo muito profundamente. Então é um cargo que só tem como você exercer também com a cabeça e com o coração, porque você se joga em relação às pessoas e é uma grande oportunidade, sobretudo. Eu acho que o grande presente que eu tenho, agradeço muito a Deus, a espiritualidade, aos meus eleitores todo dia, é a possibilidade da gente se envolver com as pessoas, conhecer histórias incríveis e não sair do objetivo de ser um instrumento para tentar auxiliar as pessoas, que eu acho que esse é o nosso papel. Não é brigar, não é conflito, né? A gente está com essa política de ódio polarizada, mas eu acho que a gente procurar pegar o problema das pessoas, da Dona Maria, do seu João, encontrar soluções nos órgãos públicos, instruir as pessoas, né? Eu acho que só se dá para fazer isso quando a gente coloca o nosso coração para escutar o outro. Vereador, o senhor é um agente comunitário também, né? Vive na comunidade, relatando tudo o que está acontecendo e buscando soluções para isso. Recentemente, o governo municipal anunciou que quer contratar um carro no valor de quase R$140 mil por mês para identificar problemas. Problemas esses que vocês, parlamentares, já identificam, né, que 156 já identifica, está cheio lá de questionamentos. Qual é a visão do senhor? É necessário mesmo ou é um exagero e esse dinheiro poderia ser retornado para a solução desses problemas que a gente já vê? Olha, quando eu soube da ideia, a gente pesquisou um pouquinho, a gente viu que outros lugares no Brasil também estão debatendo isso, a gente tem ouvido os lados, e eu sou um cara que procura escutar todo mundo para ter uma opinião formada. Inclusive, hoje à tarde, eu tenho uma reunião na Secretaria de Serviços Urbanos também para compreender um pouquinho melhor o porquê isso. E entendo que no primeiro questionamento da comunidade fica, tá, vamos ter este gasto em relação a isso, sendo que já há pessoas que exercem essa função, tanto os parlamentares, como a gente tem fiscais também, então é óbvio que e canais de comunicação, canais de comunicação, né? E eu também acho que uma das situações seria fortalecer o vínculo da comunidade com esses canais de ouvidoria e reforçar, porque uma das críticas que eu escuto, e é uma preocupação que acho pertinente também tenho, é que o seguinte, não adianta você identificar. Ok, pode identificar mais os problemas, enfim. Mas não adianta identificar se não resolver. E uma reclamação que a gente recebe diariamente, todos os dias no nosso gabinete, são as questões que envolvem a ouvidoria. Muitas das ouvidorias que a comunidade faz, as dificuldades de retorno, as dificuldades de execução. Então não adianta eu conseguir investir um valor muito alto se lá na hora de resolver o problema isso não é resolvido. Então me preocupa isso, esse fluxo, né? Mas eu quero ainda conversar melhor, ainda não tive a oportunidade também de escutar do executivo, do prefeito, exatamente como pensa isso, e hoje conversar com o secretário. Acho que a tecnologia, se existe a tecnologia, sim, pode nos ajudar a implementar, mas tem que pensar no processo como um todo, não apenas numa etapa. Então tem que ter um fluxo do início ao final para fazer sentido. E espero que isso esteja pensado, que nem te falei, estranho também no primeiro momento, mas como ainda não conversei com quem está na responsabilidade do início ao fim, e vou inclusive fazer essa conversa hoje para procurar contribuir também para que a gente possa ter uma efetividade maior desse serviço. Certo. Semana passada o senhor fez sua primeira viagem como parlamentar a Brasília. Né? Detalha pra gente o que o senhor foi fazer lá, o que o senhor traz de novidade.
Jorge, primeiro assim, minha primeira viagem, 9 anos como vereador, indo para Brasília. E para mim, por que demorei tanto? Terças e quintas a gente tem nossas sessões na Câmara e nesses 9 anos apenas cumpri com a minha missão, mas eu nunca havia faltado uma sessão na terça ou na quinta-feira. E como o fluxo das coisas em Brasília acontece ali terça, quarta e quinta, para eu ir para Brasília eu precisava faltar. Claro que é uma falta justificada e mais do que isso, né? Como eu sou um cara muito do diálogo, de conversar com todo mundo, não sou um cara da briga, sou um cara que acaba sendo respeitado por isso, eu bati nos gabinetes dos deputados para levar as demandas da nossa comunidade e para tentar trazer recursos. E existe sim também, né, uma situação política, de interesse de partidos, de todas essas questões, e eu entendi que nesse meu processo de transição partidária aí, da forma como as coisas estão acontecendo, enfim, essas novas decisões, teria portas abertas para que eu pudesse aproveitar isso e trazer situações para a cidade. Tanto que, normalmente, quando o pessoal vai e anuncia que uma perspectiva de conseguir 200 mil, 300 mil, eu voltei de Brasília e digo isso com muita felicidade, com uma sinalização de 2,5 milhões, uma sinalização histórica de recursos aqui para a cidade, através, claro, quero agradecer aqui a bancada do MDB, a senadora Ivete, que está destinando 1 milhão para a saúde nos próximos meses aqui para a nossa cidade. O nosso pedido também fez uma previsão orçamentária para o ano que vem para mais 1 milhão para o nosso município, então a gente procurando soluções para a saúde, e a bancada federal, através principalmente aqui da articulação do presidente estadual do Chodinho, do Daniel Rochinha aqui em Blumenau, que me levaram até os 3 deputados federais do MDB e garantiram também aí 500 mil, né, que vão vir na próxima possibilidade de inscrição de projeto. Então, uma sinalização bem importante. Então, volto assim, bem feliz e digo o seguinte, no mundo ideal, no mundo real, a gente não deveria nem ir em Brasília, porque o que é nosso de direito já estaria aqui. E aí eu deixo uma coisa clara, o pacto federativo, que todo mundo na oposição fala, mas ninguém no governo faz. E aí, crítica centro, esquerda e direita. Todo mundo na oposição diz, temos que fazer o pacto federativo, porque não é justo Santa Catarina encaminhar R$70 para Brasília e receber 10. Todo mundo faz esse discurso no processo eleitoral, mas aí, quando acaba, a gente tem uma realidade federativa no Brasil dos impostos que é muito injusta. A União é a mãe rica, o Estado é o filho estável e tal. E o município acaba sendo filho problemático porque fica sem recurso, fica sem guarnida. E as pessoas não vivem na capital, as pessoas vivem nas cidades, e é nas cidades onde faltam esses recursos e essa distribuição. E, infelizmente, muitas vezes a gente precisa sim, e eu entendi isso, eu mesmo já fui um crítico grande de, nós saí da Brasília, mas aqui como vereador, mas entendi que se a gente não bate nos gabinetes, bate nas portas lá e diz, nós existimos, somos Blumenau, queremos aqui reivindicar, né, os nossos recursos, esses recursos não vêm. Então, acho que é importante sim essa conexão. Essa viagem também serviu para o senhor acertar seu ingresso no MDB? Não, essa situação da eminha partidária, né, já está, no que tange a Brasília já está definido. A minha situação é o que tange localmente. Existe, né, uma movimentação ali de uma nova federação, onde o meu partido, que estava numa federação com o PSDB, no posicionamento de centro democrático, está tendo uma mudança significativa do programa e está se unindo ao PSB, que hoje é vice do Lula. E eu tenho uma posição de não ser nem Lula nem Bolsonaro, de acreditar que o Brasil precisa construir um outro caminho, e para mim essa mudança significativa no programa no Conduta afeta completamente a minha atividade política. Eu já falei que nesse cenário eu não tenho mínima intenção de ficar e não acho justo que eu fique, porque vamos lá, o partido adota uma postura, faz programas institucionais dizendo nem aqui nem lá, temos uma posição moderada e de repente vira vice do governo federal, é uma distorção muito grande do programa, e pessoas como eu que entraram, né, e que tomaram a decisão, e aqui digo, eu tive a possibilidade de ir para partidos maiores com estrutura. Eu, Bruno, optei por um partido pequeno, eu tive esse presente da comunidade, 2 vezes vereador mais votado, e muita gente me pergunta, por que tu não foi para partidos com estrutura que teria constância? Sempre foi um caminho mais difícil. Eu falei, fui para um caminho. Tinha um partido que me dava independência e que tinha um discurso que eu acreditava, que era um discurso mais centrado, que é a minha posição. Eu não acho que os extremos de esquerda e de direita são atraso para o Brasil. E, de repente, meu partido, que faz um discurso desse há muito tempo, muda completamente o discurso e agora fala, não, agora vamos apoiar um dos lados aqui. Não dá, é inconcebível e injusto comigo. Então, dentro disso, né, eu estou sim nesse desejo de se concretizar essa federação, eu acho injusta a minha permanência. Vereador, vamos lá para os nossos assuntos polêmicos. Bora? Aqui da cidade. Sabia que vinha. Policlínica regional ou hospital universitário? Ou os dois? Então, é isso que eu ia te falar. Eu acho que vamos lá, legal a alternativa do hospital, né?
Em relação à ótimo, né? E principalmente porque já começa em novembro com fundamental, acho que parabéns necessário. ao Executivo Municipal por essa situação. A questão da policlínica, sinceramente, Jorge, ficou uma briga de narrativa, eu vejo isso, de dois lados extremos na política, e eu acho que a gente não botou todo mundo numa mesa para entender exatamente todas as condições da questão. É claro que no primeiro instante a gente quer trazer para a cidade de Blumenau a policlínica, mas também a gente sabe que em relação, pensando como gestor público, a manutenção, a gastos, enfim, a médio e longo prazo, tem fatores que têm que ser colocados também para analisar, porque no primeiro momento as coisas podem parecer maravilhosas, mas depois as coisas podem não ser dessa forma. Só que eu acho que ficou muito mais briga de narrativa do que a gente sentar e realmente fazer uma discussão concreta em relação a isso, com prós e contras, né? Eu não vi as lideranças de todos os partidos políticos dizendo o seguinte: vamos parar de dar entrevista e fazer a nossa narrativa, vamos sentar numa mesa e discutir 4, 5 horas para tentar encontrar uma solução e fazer uma comitiva de imprensa depois dizendo o que foi dessa reunião. Eu não vi isso. Eu vi muito mais a briga da retórica e não a briga concreta, e eu acho que não só nesse assunto, mas em outros diversos assuntos, eu acho que a comunidade como um todo perde com isso, né? Então, acho muito legal essa ação do governo municipal, parabenizo o prefeito em relação à questão do hospital, necessário. Estamos nessa luta, que nem fui para Brasília para buscar recursos para a saúde, porque percebo que hoje a saúde é um dos maiores problemas que a gente está tendo, e mais, na Câmara de Vereadores eu presido a Comissão de Saúde Mental, e eu estou trazendo essa discussão forte para esse mandato, porque a gente fala muito da saúde na perspectiva da doença, né? Mas a gente esquece muitas vezes de discutir a política preventiva, e a gente aqui não está discutindo uma situação que foi uma das minhas conversas em Brasília. Em Brasília eu conversei com o presidente nacional da Frente Parlamentar de Saúde Mental, que eu já estou mostrando. Existe uma grande problemática que não dá mais para a gente esquecer, que é a saúde mental, que a gente ainda está discutindo pouco, inclusive fica o pedido aqui para que a gente possa discutir mais nos espaços. Hoje, Santa Catarina é um estado do Brasil que mais tem pessoas afastadas do ambiente de trabalho por problemas de saúde mental. Os nossos adolescentes têm, nos últimos 4 anos, quadriplicaram os casos de saúde mental, jovens se automutilando e até casos extremos aí de retirada de vida. E essa é uma situação que a gente tem que discutir. Então, a gente tem que buscar muito união para as prioridades na saúde. Eu acho que Blumenau já está na hora de discutir um centro de atendimento especializado, né? Sim. Porque se não dá agora, mas pelo menos planejar lá para frente, porque a tendência é de cada vez, infelizmente, né, pelas projeções, crescer cada vez mais e vai precisar de alternativas acima de tudo. Sobre policlínica e hospital dia universitário, lembrar que o hospital dia universitário, com pronto atendimento 24 horas, pequenas cirurgias, exames, começa na segunda quinzena de novembro. Indaial se candidatou para sediar a policlínica. Tomara que dê certo, né? Sim. Porque é um equipamento importante para a saúde de toda a região. E a gente avança muito nessa questão, principalmente porque o Hospital Santo Antônio, que tem 98% dos atendimentos, também está avançando muito. Isso. E isso é muito bacana, né? Vai ampliar pronto-socorro, vai ampliar lá com novos leitos, nova torre, mais leitos também para atender toda a demanda, né? Então a gente consegue dar um passo importante e avançar. Agora, outro detalhe, vereador, o senhor também se surpreendeu com os vídeos de desentendimento de guardas de trânsito com motociclistas aqui em Blumenau? Olha, é lamentável essa situação. Eu acho que quando a gente vê essas questões, esses vídeos, a gente tem que também ter um cuidado de não cometer generalização, porque toda generalização é errada, né? Então a gente sabe que tem profissionais de altíssima qualidade que procuram fazer todos os procedimentos certos, mas eu levo um ponto aqui, que é o tratamento realmente, o treinamento na abordagem. E como você até já tinha mencionado, né, em outras situações que veio o secretário aqui, já existia até essa identificação da própria secretaria, sim, da necessidade de avançar numa padronização dessa abordagem. E depois que veio esse vídeo, o que a gente tem recebido de mensagens, de pessoas reclamando de abordagens, dizendo que também tiveram abordagens truculentas com essas pessoas, não é pouca coisa. Inclusive com alguns grupos específicos reclamando, né, dizendo que, olha, com a gente percebe que são um pouco mais truculentos, enfim e tal. Então eu acho importantíssimo, nessa situação, discutirmos uma solução. O vídeo está lá, está circulando na rede social, as pessoas estão comentando, estão curtindo, mas a questão que eu, né, nessa oportunidade, nessa
essa responsabilidade no espaço de poder, me questiono o seguinte: o que a gente pode fazer daqui para frente? E acho que um dos caminhos necessários e urgentes nesse momento é realmente a Secretaria fazer um treinamento dessas abordagens, encontrar uma padronização, porque sim, tem que ter uma missão, tem que ter as abordagens, mas também essa abordagem tem que ser feita dentro de princípios jurídicos e também com muito respeito às pessoas, né? E não é o que a gente viu nesse vídeo específico. Não é o que a gente viu, não é o que a gente está escutando em outras situações que a gente tá recebendo. Então, acho que o vídeo foi assim, de uma infelicidade danada, né? Lamentável, mas espero que agora pense na solução. E uma das soluções, inclusive, que vou propor como indicação é fazer um treinamento de uma reciclagem, de uma abordagem padronizada para como abordar as pessoas de uma forma legal e de uma forma, sobretudo, justa, correta e moral. É necessário, né? Pelo menos pelos vídeos que a gente viu. Outra coisa também é a falta de respeito, né? Já não há mais muito respeito do cidadão para muita coisa, né? Para muita coisa. Mas também tem que ter o respeito do outro lado, né? Dos dois As lados. Pessoas precisam se respeitarem acima de tudo. Respeito é uma mão de via dupla, né? Que está faltando bastante na sociedade no momento. Exato, né? Por aí. O vereador, a gente nota também que tem chegado muito no parlamento municipal questões relacionadas à causa animal. A gente, principalmente aqui em Blumenau, né? Agora tem um colega seu, vereador, que quer lançar até um local para que se divulgue animais abandonados. O senhor é autor de uma lei que proíbe pessoas condenadas por agredir animais a exercerem cargos públicos, né? Na opinião, na visão do senhor, as pessoas estão ficando mais conscientes, estão buscando mais esse tema, estão se voltando mais para esse tipo de situação? Jorge, primeiro deixa claro aqui a nossa defesa de mundo, porque muitas pessoas às vezes olham o mundo só de um lado. E eu defendo uma visão universalista, onde a gente pode discutir uma sociedade melhor para todos, para as pessoas e para os animais. Digo isso porque o meu envolvimento com a causa animal, muito antes de eu ser vereador, eu fiz meu mestrado focado em política pública de proteção aos animais, era advogado voluntário das ONGs, né? Então, quando eu entrei na Câmara, não tinha praticamente nenhuma legislação. Inclusive, a legislação que tinha, que era o Código de Proteção Animal de lá de 2016, eu tinha ajudado, participei dessa discussão enquanto advogado na OAB, que inclusive, além da função de vereador, estou, né, na presidência da Comissão dos Animais na OAB. Então, é um tema que eu sou completamente envolvido e as grandes legislações aqui vieram dessa luta do nosso mandato, claro, respaldada por todas as pessoas que amam os animais e que estão com a gente nessa luta. Então, a gente criou a lei que prevê multa para mostrar de abandono de animais. Em cima dessa lei aqui, que está sendo as pessoas encaminhadas, estamos conversando junto com a delegacia, não apenas como vereador, mas também como presidente da Comissão de Direitos dos Animais. Fizemos a regulamentação dos animais em condomínio, fizemos diversas leis, e essa em específico, que é a lei que prevê que aquelas pessoas condenadas por maus tratos aos animais não vão poder mais nem adotar animais, para que não pratiquem esses atos com outros animais, seres indefesos, e também não podem ocupar os espaços de poder. Da mesma forma, como em outras temáticas, a gente fez legislações, por exemplo, também é da minha autoria, a lei que prevê que as pessoas condenadas por agressão em relação às mulheres fiquem fora do espaço de poder, para a gente tirar esses criminosos, né, dos espaços de atuação. Então, eu vejo sim um envolvimento maior das pessoas, até porque são questões, por exemplo, se a gente olha os estudos do IBGE, a gente percebe que o modelo familiar hoje no Brasil alterou significativamente. A família padrão brasileira hoje é a família multiespécie. Hoje existe mais nos lares brasileiros cães e gatos do que até crianças, por diversos motivos. A taxa de natalidade tem baixado, não só no Brasil, mas no mundo, né? As pessoas têm procurado esse vínculo maior, emocional, sentimental, e os animais hoje são, sobretudo, membros da nossa família. São nossos filhos, nossas filhas, então as pessoas têm esse sentimento muito abordado, e isso tem feito com que elas se preocupem, exigem, denunciem mais, né? E procurem soluções, e também exijam políticas públicas nesse sentido. Eu fui pioneiro aqui quando entrei em 2017 na Câmara, né? Então todas essas lutas no passado, eu era debochado. As pessoas faziam piada minha nos bastidores porque achavam que não era uma temática relevante, né? Então, pessoas, inclusive a gente teve audiência pública de gente brigando, dizendo que esse era um assunto claramente. Até na época existe um ex-parlamentar que falou isso, o pessoal ficou revoltado, brigado, eu falei, olha,
Ele falou aqui na frente de todo mundo, obviamente que eu discordo completamente do que ele falou, mas tem gente que fala aqui fora das câmeras. E que aqui faz showzinho mais fora, né? Então, assim, a gente conseguiu avançar muito, até discussões mais complexas que vieram do meu mandato, como, por exemplo, uma indicação que foi atendida, que vai estar agora em prática nos próximos dias, na Outubro, onde a gente não vai ter a presença dos cavalos no desfile, que foi uma adequação, né, que eu acho que a cidade precisava fazer, um avanço civilizatório, enfim. E eu fico muito feliz porque eu entendo o seguinte, as pautas só vão para frente quando a gente tem muitas pessoas que estão juntas. E para eu aprovar também os próprios projetos de leis, eu não consigo aprovar apenas com o meu voto. Eu preciso do voto de outros colegas. Então, todos esses movimentos que estão sendo feitos coletivos para as pautas, eu acho fundamentais para que a gente consiga mais do que a sociedade civil, mas a gente também entender que é através do executivo, do legislativo e da comunidade que a gente vai conseguir avançar no tema. Então, acho que cria toda uma plataforma de cuidado, de preocupação. Isso é muito válido e eu fico extremamente feliz, como agora, a Lei Empresa Amiga dos Animais, para fazer várias parcerias, que é nossa também, e que está rodando aí, trazendo iniciativa privada para fazer contatos com a prefeitura e possibilitando várias ações na cidade. E esse projeto de animais comunitários, né, cães e gatos comunitários, de se preservar ele, mesmo que seja na rua, né, mas com todo o cuidado necessário? É fundamental, né? É fundamental. Quando a gente começou aqui, eu fui autor da Lei das Castrações e antes do Poder Público fazer, eu ajudava projetos privados, então foram mais de 20 mil animais castrados. Eu sou voluntário desde 2018 desses projetos e a minha lei que foi implementada pela Prefeitura também mais uns 20, 25 mil animais castrados. Então, se a gente olhar na castração, que é a raiz do problema, porque quanto mais a gente castrar, mais a gente vai diminuir a questão desses animais, né, que estão abandonados aí na rua. Então, a gente precisa dessa conscientização. E temos que também destacar o esforço, eu tenho muito orgulho disso. Se a gente juntar esses projetos privados e a nossa lei aqui, que foram mais de 40 mil animais castrados nos últimos anos na nossa cidade, com certeza, quando a gente vai nas comunidades e percebe hoje uma diminuição, porque a gente tinha em outros momentos muito mais animais encontrados nas ruas da cidade. Temos alguns problemas de dificuldades? Temos. Em alguns bairros a gente percebe isso mais concentrado quando a gente vai. Mas, se não fosse feito, esse é o questionamento que eu faço, quando eu lá brigava solitário, praticamente pouca gente me apoiava, né? Tava lá com febre e tal, ajudando nos movimentos de castração, não sei o que, e tinha gente que achava que não era importante. Eu te digo, se não fosse feito esse movimento lá atrás, e também aqui faço um agradecimento ao ex-prefeito Mário, que e é também ao prefeito atual, que também ajudaram a ideia, né, de implementar a política de castração. Se a cidade não tivesse esses 40 mil castrações nos últimos anos, que a gente tanto batalhou, quando cheguei a ser chamado de louco por brigar por essa causa, como é que seria a nossa situação dos animais abandonados nesse momento na cidade? Né? Então, assim, a gente precisa pensar em médio e longo prazo, e eu acho que é um esforço conjunto para a gente resolver esse assunto. O senhor já falou aqui, né, já deu um toque, né, de fazer política buscando diálogo sem extremismo, seja de um lado, seja de outro lado. Agora, no atual momento que nós vivemos, isso é possível ou isso é uma utopia? Olha, eu faço isso todos os dias e mostro que é possível, mas exige muita paciência, exige muita coragem. Porque quando você expressamente diz que nem tem vídeos meus nas redes sociais dizendo, olha, não sou de um extremo nem do outro, você na prática acaba apanhando dos dois lados. Porque os dois lados não conseguem se unir para botar os assuntos da comunidade no primeiro lugar. A extrema esquerda e a extrema direita, elas só se unem para atacar quem não abaixa a cabeça para eles. E é o meu caso, eu não abaixo a cabeça para a cartilha partidária, para a cartilha política. Meu compromisso é com as pessoas, é com a comunidade. Se o assunto é bom, eu acho que a ideia é boa, não tem que ser analisado de que lado que veio. A gente tem que analisar a ideia pelo conteúdo dela. Se é do partido X, do partido Y, apresentou um projeto que é significativo para a população, eu vou apoiar, mas não é o que os extremos fazem. Eles são favoráveis a tudo que vem deles e contra tudo que vem dos outros. E eu acho que isso não é possível, isso é um atraso para a comunidade. A gente não deve estar lá num ringue, num fla-fluda. A gente não pode transformar isso num jogo de futebol de rivalidade. A gente tem que entender que o fim de tudo é fazer o melhor para o povo, para a população. E é isso que eu acredito. E eu espero que o Brasil acorde também, porque a gente vai ter processo eleitoral, uma eleição do ano que vem, e eu acho que quando você vai para Brasília, e eu percebi isso lá, existe uma série de gente que fica lacrando na rede social, gente que se elegeu aí nas costas do Lula e do Bolsonaro, e que fica lá, ó, com polêmica, situação o dia inteiro, confusão, rede social e tal. Mas eu pergunto, o que de produtivo essas pessoas fazem? E eu acho que as pessoas têm que entender que às vezes o vídeo viraliza na rede social, mas, gente, não é a confusão, não é a briga, não é o dedo
dedo na cara, que vai fazer a saúde e a educação, que vai fazer políticas importantes como a política da causa animal, como a luta das pessoas com deficiência ser melhor. O que faz é o trabalho sério. Para fazer o trabalho sério, a gente tem que engolir sapo na política? Tem que, Jorge. Eu tenho que engolir sapo todos os dias. Mas é o meu dever. Quando eu vou lá numa secretaria levar um problema da Dona Maria, não deve interessar o partido do secretário. Não deve me interessar se o secretário é de esquerda, de direita, e nem se eu gosto ou não gosto do secretário. Eu tenho que ter uma maturidade política no exercício do meu cargo para entender que o assunto da discussão é o problema da Dona Maria e que nós devemos procurar, legalmente, claro, encontrar uma solução para o problema dela. Esse é o ponto. Eu acho que é essa mentalidade que a gente tem que colocar. Mesmo nos momentos em que não era nada popular fazer isso, com a cidade votando 90% pela conjuntura política e um dos caminhos dos extremos, eu nunca fiz um discurso de onda. O meu trabalho sempre foi um trabalho consistente, sério e muito claro com as pessoas daquilo que eu acredito. Eu não vou ser um instrumento de ódio porque o cenário político está. Eu sei que se eu já tivesse aderido a alguma situação dessas extremos, eu poderia inclusive ter ido para uma assembleia, ter ido estar em Brasília. Mas eu só vou alcançar os espaços se a população achar que deve alcançar os espaços e dentro daquilo que eu acredito. Porque eu acho que a política não pode ser um fim nela mesma. Tem que ter um propósito e eu acho que o propósito é conectar as pessoas para encontrar o melhor para a população. Bruno Cunha, além do Dia do Vereador, hoje é o Dia Internacional do Idoso. Perfeito. E na opinião do senhor, quais assuntos relacionados a idosos devem fazer pauta do Parlamento Municipal? Olha, a gente tem defendido muito, inclusive tenho dado um olhar muito especial, né? As próprias pessoas que estão hoje na Profamília, até o nosso partido está tendo uma oportunidade lá e eu estou sempre presente, né, com os idosos, então tem sido algo que abriu muito a mentalidade e foi uma promessa que eu fiz também vindo para esse mandato para o meu pai, que tem 79 anos, que mando um abraço, que agora até está se recuperando aí de saúde, que me pediu isso. A gente tem que olhar com muita atenção as políticas públicas dos idosos, a gente tem lutado para fortalecer as atividades da Profamília, inclusive na Comissão de Saúde Mental que eu sou presidente, a gente está elaborando o relatório final das reuniões e um dos pontos é fortalecer a estrutura da Profamília. Um dos assuntos que eu fui em Brasília buscar recurso, inclusive, uma das grandes brigas que eu estou tentando direcionar agora dos 500 mil que estão previstos da bancada aí do MDB é que a gente consiga investir num micro-ônibus lá, que é um pedido histórico dos idosos na Profamília, porque eu defendo que a Profamília aqui em Blumenau é o maior projeto de saúde mental que a cidade tem. Faço essa reflexão, Jorge. Imagina se todos os idosos do Brasil tivessem a oportunidade de ter essas atividades que a gente tem aqui. Imagina, do outro lado, se nós não tivéssemos a Profamília. Quantos desses idosos que agora, nesse momento, enquanto a gente está conversando, estão tendo aula de hidroginástica, de pilates, estão socializando, estão tomando um café lá, estão ouvindo música, né? Estão tendo esse momento positivo, se estivessem em casa isolados? Quantos quadros de depressão a gente não teria? Quantos casos, infelizmente, quando a gente olha os números de retirada de vida, a gente percebe um índice elevado de pessoas de idade, a gente não poderia ter. Então é preciso que a gente mostre isso e que a gente fortaleça esse programa maravilhoso. Por isso que eu estou quase todos os dias lá na Profamília, estou sempre presente. Voltei de viagem na sexta-feira passada, já estava lá tomando café com os idosos, além de ser um momento muito bacana para a gente ouvir essas experiências. Então fica aqui o nosso compromisso e a nossa luta, que tem sido uma marca do nosso mandato, essa atenção especial com a política dos idosos no município. Bruno Cunha, obrigado pela participação do senhor nessa manhã. Eu que te agradeço, um abraço carinhoso a todas as pessoas que estão escutando e estou sempre à disposição da boa política, de fazer o bem e dessa cidade maravilhosa que eu amo tanto, que me acolheu, que é Blumenau. Obrigado. Eu conversei com o vereador Bruno Cunha.